Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nós estarmos buscando adorar ao Senhor, estar na presença do Senhor, falar com o Senhor, ouvir a sua voz na casa de Deus. Alguém disse: se você não está na casa do Senhor, você não está participando do culto ao Senhor. Não, mas eu estou em casa, eu ligo minha internet, então você está apenas assistindo o culto. Nós precisamos estar juntos prestando o culto ao Senhor. E eu achei interessante essa expressão que eu ouvi. Tá bom é estar na casa de Deus, né? Diz a palavra. Muito bem. A nossa devocional de hoje, a nossa lição é a lição de número 11. E o texto básico é 2 Timóteo 3, de 1 a 17. O tema da lição de hoje é firmeza na verdade em tempos de apostasia. Essa revista nossa vai deixar muita saudade, porque são lições maravilhosas, preparadas pela nossa Convenção Batista Fluminense através da revista Palavra e Vida. E a devocional de hoje, domingo, Efésios 6, de 10 a 18. Os irmãos, me desculpem, eu estou com uma irritaçãozinha na garganta e ela só pega na hora que a gente tem que falar. Fala sobre a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverar na oração significa orar continuamente. Muito bem, vamos à nossa lição de hoje. Parte introdutória. Objetivo: levar os discípulos a discernirem os sinais espirituais dos últimos dias, rejeitarem a aparência de piedade sem transformação e permanecerem firmes na verdade das Escrituras, sendo formados por ela para uma vida piedosa e frutífera. A caminhada do discípulo de Cristo é marcada por contrastes, luz e trevas, verdade e engano, piedade e aparência. Em 2 Timóteo 3, Paulo abre os olhos de seu filho na fé
para a realidade dos últimos dias. É um dos retratos mais fortes sobre esse tema. Ele não fala de catástrofes naturais ou eventos apocalípticos, mas de uma crise moral e espiritual profunda, descrevendo com clareza o avanço da impiedade, da falsidade e da corrupção. Não apenas fora da igreja, mas muitas vezes dentro dela, dentro da igreja. O discipulado autêntico é provado quando muitos se desviam. É a âncora para permanecer firme, e a âncora para permanecer firme é a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo precisa saber discernir os tempos, resistir ao engano e permanecer firme na verdade da palavra. Esta lição é um chamado ao compromisso com a sã doutrina e com uma vida que glorifica a Deus, mesmo quando muitos estão se afastando dela. Primeiro momento da nossa lição: os perigos dos últimos dias. Paulo sabia que seu tempo estava acabando. Ele está apresentando as últimas recomendações a Timóteo e agora volta ao tema das heresias e como o pastor deve enfrentá-las. Paulo está avisando a seu discípulo amado que as coisas iriam piorar ainda mais. Não era somente a questão da perseguição, que a essa altura já estava muito intensa e cruel, mas especialmente por conta da maldade do ser humano. Ele descreve como tempos difíceis, terríveis, violentos, perigosos e hostis. Esses dias difíceis começaram no tempo de Paulo e Timóteo e continuam até os dias de hoje e a cada dia estão piores. São tempos marcados por uma intensa crise moral e espiritual. Podemos ver isso ao nosso redor nos dias atuais. É um tempo no qual o mal floresce e todos os alicerces morais são sacudidos. Paulo lista então 18 características morais e espirituais decadentes dos seres humanos deste tempo. Esse quadro torna o mundo um verdadeiro caos. Paulo nos alerta que os defensores destes males se infiltram no seio da igreja e vão atraindo aqueles que estão fracos na fé, que não têm convicção e que estão comprometidos com o pecado. Estas pessoas são iludidas pelas mentiras e por isso não conseguem compreender a verdadeira mensagem do Evangelho. Falsos mestres como Janes e Jambres se opõem à verdade com discursos carismáticos, aparência de autoridade, mas com corações corrompidos. Eles manipulam as pessoas, porém sua corrupção será desmascarada. Ninguém consegue enganar a Deus. Ele é Deus, onisciente, e ainda que possamos mostrar às pessoas uma imagem exterior, Deus sonda o coração e sabe muito bem como estamos vivendo e se somos verdadeiramente fiéis a Ele. No tempo certo, todo o joio será exposto. O discípulo precisa ter discernimento para não se deixar enganar por palavras bonitas ou formas religiosas sem conteúdo bíblico. Segundo momento da nossa lição: permanecendo firmes
quando muitos se desviam. O apóstolo Paulo contrapõe o avanço da apostasia com a postura do servo fiel a Deus. Paulo, próximo da morte, faz uma retrospectiva de toda a sua vida de serviço a Cristo, que começa em sua primeira viagem missionária e se estende até a masmorra romana, fria, úmida e cruel. Timóteo estava rodeado de falsos mestres e, por isso, deveria seguir o exemplo fiel de Paulo. Ele lembra das perseguições, mas também lembra do livramento do Senhor. A oposição é nossa fé. A oposição à nossa fé e a nós mesmos não é exceção, mas é parte do caminho, pois a fé que agrada a Deus atrai a resistência do mundo. O próprio Senhor Jesus nos alerta sobre isso em João 15, 18 e 19. Devemos encarar as perseguições com firmeza, com fé e perseverança, conforme o exemplo de Paulo e de muitos heróis da fé. Paulo avança afirmando que os perversos e impostores continuariam intensificando sua impiedade. Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A decadência moral e espiritual continuaria se acentuando. Por outro lado, Timóteo deveria permanecer firme em tudo o que aprendeu. Não basta aprender, mas aplicar ao coração com uma convicção poderosa o suficiente para mudar a maneira como vivemos. Enquanto o discípulo amadurece na fé, os ímpios afundam no engano. Nestes dias difíceis, como no tempo de Timóteo e como nos dias de hoje, é importante seguir os líderes espirituais certos. Timóteo teve acesso próximo à vida de Paulo, doutrina, propósito, amor, perseverança, fidelidade. O discipulado verdadeiro não é apenas ensino teórico, mas vida partilhada com coerência entre ensino e vida. O exemplo arrasta mais que as palavras. O chamado não é para buscar novidades, mas permanecer no que é sólido. O discipulado fiel honra o que é verdadeiro, mesmo quando o novo parece mais atrativo. Terceiro momento, autoridade e suficiência das Escrituras. Em um mundo marcado por incertezas, vozes conflitantes e verdades relativizadas, a Igreja de Cristo precisa reafirmar um dos pilares centrais da fé cristã, a autoridade e a suficiência da Bíblia. A autoridade e a suficiência da Bíblia, isso mesmo. Essa convicção é essencial para a nossa saúde espiritual. A Bíblia é o livro dos livros, plenamente confiável e útil. Cada linha das Escrituras Sagradas é inspirada por Deus. Como resultado, o que foi escrito é isento de erro e é de valor supremo para todos nós. Nós, batistas, declaramos que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus, a regra de fé e prática. Por isso, devemos tratá-la com a devida reverência, lendo, meditando, aplicando seus ensinamentos à vida e compartilhando como tesouro precioso.
Quando afirmamos que a Escritura tem autoridade, aceitamos que tudo o que ela ensina deve ser crido e tudo o que ela ordena deve ser obedecido. Ela não está sujeita a julgamentos humanos, nem depende de aprovações eclesiásticas ou culturais para ser válida. A suficiência das Escrituras significa que a Bíblia contém tudo o que é necessário para a salvação, a santificação e a vida cristã plena. Não precisamos de novas revelações, experiências místicas ou tradições humanas para complementar o que Deus já nos revelou. As Escrituras são suficientes, ensinam, corrigem, instruem e capacitam os servos de Deus para toda boa obra. E tudo culmina no versículo 17, que expressa o propósito final, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que você, para que eu, para que nós, servos de Deus, sejamos aptos, plenamente preparados para toda boa obra que Deus coloca em nossas mãos. A vida do discípulo não é teórica, mas prática. A fé verdadeira é demonstrada em ações, fruto de um coração transformado pela palavra. A Bíblia não é um livro estático, ela é a ferramenta divina de capacitação completa para todo servo que deseja viver para a glória de Deus. Conclusão. Este capítulo é uma advertência urgente e um chamado à fidelidade. Paulo descreve com clareza os tempos difíceis dos últimos dias, caracterizados por uma degradação moral, espiritual e relacional. O apóstolo não fala de calamidades naturais, mas de corações corrompidos, dominados pelo ego, pelo amor ao dinheiro, pela irreverência e pela falsidade religiosa. Pensando aqui um pouquinho, temos visto nos últimos tempos muitas catástrofes, muitas coisas terríveis e muitas palavras sendo colocadas. Tudo isso é a prova, é o sinal de que a volta de Cristo está próxima. Mas, às vezes, estas coisas obscurecem um pouco a nossa mente e não prestamos atenção no que está acontecendo no meio do ser humano, como diz aqui essas palavras. E eu vou reler para você. O apóstolo não fala de calamidades naturais, mas de corações corrompidos, dominados pelo ego, pelo amor ao dinheiro, pela irreverência e pela falsidade religiosa. Isso está sendo muito mais forte do que as catástrofes naturais que vêm acontecendo nos últimos dias. A apostasia será marcada por uma piedade fechada, desprovida de poder transformador. E eu, sinceramente, tenho a minha maneira de pensar. O que é apostatar da fé? Para mim, apostatar da fé é você jogar a fé que você adquiriu em Cristo no lixo. Por exemplo, eu até agora acreditava que Cristo era tudo para mim. Hoje eu vejo que Cristo não é nada. E nós temos ouvido isso de tantas pessoas. Esquece Cristo. Não, meu amigo. Cristo continua sendo tudo para nós. Ele declarou: sem mim, vocês não podem fazer nada. E realmente, sem Cristo,
nós não somos ninguém. Sem Cristo, que vamos fazer? Neste cenário de engano e superficialidade, o discípulo de Cristo é convocado a uma postura radicalmente diferente e deve remar contra a maré da apostasia, seguindo o exemplo dos fiéis, mesmo que isso implique sofrer por causa da verdade. Em tempos de inconstância e confusão, a única âncora segura é a palavra de Deus, inspirada, suficiente, formadora e transformadora. O apóstolo encerra o capítulo revelando o propósito supremo da Escritura: formar discípulos maduros e capacitados para toda boa obra. A Bíblia não apenas revela o que é certo e errado, ela corrige, restaura e treina o discípulo para viver em retidão diante de Deus e dos homens. O verdadeiro discípulo é aquele que, mesmo cercado por um mundo em decadência, permanece firme na verdade, vive com coragem e frutifica para a glória de Deus. Agora, para encerrar a nossa lição, 3 perguntas para você pensar, refletir e agir. O que significa para você ter apenas aparência de piedade? Eu digo que ter apenas aparência já é uma demonstração de que você não existe. São só aparências. Então nós precisamos ter atitudes, trabalhar, fazer algo para mostrar o grande amor de Deus pela humanidade. Segundo, você tem discernido e evitado ensinos que têm aparência de piedade, mas negam o poder transformador do Evangelho? É preciso que nós sejamos firmes no poder transformador do Evangelho. O Evangelho transforma, ele forma e ele transforma as pessoas. Ele age em nossos corações, capacitando-nos para fazer a vontade inerrante de Deus. E, finalmente, quem tem sido seu modelo de discipulado? Você é modelo para alguém? Aí vem um ponto muito importante. Você tem sido modelo? As pessoas têm se inspirado no seu modo de ser, de agir? Olhemos para o lado, para o nosso redor. Vamos ver como as pessoas estão nos vendo. Será que elas estão nos vendo como servos atuantes na obra de Deus ou estão nos vendo como apenas uma imitação? É para pensarmos e agirmos. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esta belíssima lição que nos coloca numa posição de relacionamento, Deus, com nós mesmos, com a nossa própria vida. A vida que eu estou vivendo está realmente falando às pessoas, ao mundo, do verdadeiro amor de Cristo? Ou eu preciso mudar alguma coisa? Estou sendo eu um servo fiel nas palavras, nos atos, ou apenas na aparência? Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o evangelho puro que convém ao Senhor, para que pessoas possam, de olhos abertos, nos enxergar e ver Deus, Cristo Jesus, através das nossas palavras, através das nossas ações. E assim, inspirados, ó Deus, possam entregar suas vidas ao controle de Cristo. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Unge as nossas vidas para que sejamos servos fiéis ao Senhor. Ó Deus, usa-nos. Também queremos, Deus, te pedir pelos enfermos,
Tantas pessoas que precisam, ó Deus, conhecer a Cristo, seguir a Cristo, e que nós possamos, Deus, através da nossa vida, chegar até essas pessoas, mostrando para elas que Cristo é a única esperança de salvação. Te pedimos pelos enfermos, ó Deus, que precisam do teu cuidado, aqueles que estão no leito de hospital, estão no leito em casa, sob cuidados médicos, as famílias que estão cuidando, ó Deus, zelando pelos seus entes queridos. Dê forças, dê capacitação, dê paciência quando precisar, ó Deus. Fortalece, ó Deus, as famílias. Visita, Senhor, cada pessoa que precisa dos teus cuidados, restaurando a saúde, fortalecendo a fé, curando, ó Deus, as enfermidades, naquilo que convier ao Senhor. Te pedimos, Deus, abençoa todas as nossas famílias. Restaura, Senhor, as famílias que estão sendo dilaceradas pelo poder do pecado. Fortalece, ó Deus, cada um, cada família. Te pedimos pela nossa família, em toda a sua extensão, ó Deus. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento e discernimento para fazermos as coisas como convém ao Senhor. Te pedimos pelas igrejas, pelas programações de Natal que estão acontecendo nas tuas igrejas, por aquelas pessoas que convidadas estarão ali naquele momento, Deus, possam, através das programações, ver e se convencer de que Cristo é a única esperança. Ajuda-nos, ó Deus. Fica conosco. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos mais uma melodia? Firmeza nas promessas, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas de Jesus, firmes. Devemos estar sempre firmes nessas promessas, porque as promessas de Jesus serão cumpridas e nós herdaremos os céus para viver a eternidade com Cristo. E assim, queridos, estamos chegando ao final da nossa EBD com você, a nossa escola bíblica discipuladora, aí no seu lar, onde você estiver, vendo, ouvindo e participando. Mas nós queremos dizer a você uma coisa. Hoje é um dia muito especial. Hoje é domingo, o dia que nós comemoramos o dia da Bíblia. Você que tem a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Aprenda através da sua Bíblia. Deixe Deus falar com você através da Bíblia Sagrada. Ela é a inerrante palavra de Deus. Abra o coração e receba os ensinamentos da palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia.
Mas hoje é o dia da família também. É o dia em que a família se junta para aquele almoço gostoso, aquela comunhão perfeita, que você possa gozar desses momentos junto com seus familiares. Depois descansa um pouquinho e logo mais vá à igreja, à casa de Deus, para, junto com os demais irmãos, cultuar ao Senhor, elevar aos céus o seu pensamento, a sua adoração, o seu serviço. Faz isso. Não fica em casa, não. Ah, eu estou cansado, estou com preguiça, eu vou ver pela internet. Não, não. Se fortaleça no Senhor e vá à casa do Senhor e junto com toda a igreja prestar aquele serviço de adoração ao Pai. Estamos juntos? Te espero lá na primeira Igreja Batista de Itaperuna. Quero ver você ali, tá bom, meu querido? E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você mais uma devocional, mais uma reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. Edificação da minha vida e da sua vida também. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. E até logo mais. Tá bom? Te espero.